desde antes da pandemia, quer dizer, o comércio eletrônico brasileiro vinha crescendo naturalmente, coisa e tal, mas existia ainda uma grande massa de brasileiros que tinha certa preocupação de comprar online e de pagar. Ao mesmo tempo, algumas lojas também não apostavam no comércio eletrônico, achavam que não era necessário, mas o confinamento acabou obrigando essas pessoas a se reinventarem, né? E inclusive as lojas. Né? Qual é a tua avaliação do mercado hoje? Você que é uma startup que lida com formas de pagamento online. Bom, você sabe que o comércio eletrônico ele completou 25 anos no ano passado. Ele está chegando ao seu 26º ano, né? Mais que um quarto de século. E aqui no Brasil não é diferente da progressão nos principais mercados, Estados Unidos e Europa, onde nessa história de 25 anos o crescimento ele é exponencial, né? Tanto do número de compradores quanto do número de vendas, de faturamento. E esse evento da pandemia e a questão do confinamento, acho que ela colocou em evidência o fundamento, né, do benefício de você comprar não presencial, quer dizer, a comunidade é 24 horas, você recebe em casa, e inclusive endereçando algumas aspirações, né, do passado. Por exemplo, aqui no Brasil, mesmo nos grandes centros, a logística era um fator limitante, né? Você comprava, não tinha certeza que quando ia receber, tinha questão de, às vezes, demorava demais. E hoje isso realmente tem um outro patamar de nível de serviço. Então, acho que se tem alguma coisa positiva dessa história toda, que é muito negativa, né, esse momento que a gente está vivendo, é o benefício, né, que está se vendo nessa indústria, chamada digitalização, né, dos serviços, das ofertas de produto. Claro que isso é concentrado em alguns segmentos, né, tem mais propensão de food delivery, farmácia, supermercado, mas a gente está observando que mesmo bens de consumo, né, venda de eletrônicos, eletrodomésticos, surpreendentemente cresceu, né, na comparação com o mesmo período do ano passado, agora nesse período de confinamento. Então, sim, é uma alavancagem impressionante de um mercado que já estava crescendo de forma acelerada e que está observando um efeito propagador ainda mais positivo, né, com essa história toda. Se isso vai continuar quando né, isso tudo acabar, esse confinamento acabar. Bom, primeiro a gente não sabe, não tem certeza ainda, né, de quando que isso termina, infelizmente. Mas supondo que essa crise passe, pelo menos esse momento mais negativo passe, provavelmente não é que a gente vai voltar ao patamar anterior, acho que a gente vai ficar no nível intermediário, porque muita gente que nunca comprou, que gostou da experiência, que deu certo, que percebeu, né, comodidade, deve continuar comprando online, né, parte das suas compras, obviamente. E isso, então, deve ter um efeito duradouro, né, nessa indústria. Agora, você acredita que essas pessoas que ficaram satisfeitas com a compra online, elas tendem a retornar quando shoppings começarem a reabrir realmente de forma mais... Hoje em dia eles ainda têm alguns entraves, mas quando eles começarem a abrir realmente para comércio, você acredita que esse pessoal abandona o online, não vai abandonar o online? Porque uma coisa que eu tenho visto assim é que algumas etapas foram vencidas. Por medo da questão logística, é uma verdade. Muita gente passou a acreditar e a confiar na compra online. Segundo, é a forma de pagamento. Mas, ao mesmo tempo, vem golpes, vem uma série de coisas que acabam, de certa forma, prejudicando, né, o comércio eletrônico. Mas você acredita que eles tendem a continuar usando essa plataforma? Eu digo assim, alimentação eu acredito que sim, remédio talvez, mas outras coisas como roupas, vestuário, essas coisas, você acredita que vai continuar comprando online assim? Sim, eu acredito que a gente vai ter um patamar, né, de uso superior ao que tínhamos antes da epidemia. Talvez não com a mesma intensidade que a gente está vivendo hoje, porque hoje é uma questão até de sobrevivência, né? Você não consegue, não tem loja aberta, nem pode ter loja aberta. Na maior parte dos segmentos, se você tiver alguma necessidade de consumo,
você é obrigado a fazer de maneira online. Então, quando essa questão do confinamento for superada, e provavelmente parte do consumo voltará ao mundo físico, né, que é bastante saudável, digo-se de passagem, mas uma parte vai permanecer, né, quer dizer, que será aquilo que já se consumia e mais um determinado volume que é fruto desse aculturamento, né, que o mercado consumidor foi obrigado a passar com essa questão da epidemia. E acho que não só o consumidor, né, o vendedor, a transformação de quem está vendendo, essa foi brutal, né? Quem não tinha loja online, quem não tinha sistemática, não conhecia o canal digital, teve que se virar e conseguir, né, implementar alguma forma de venda através da internet para sobreviver, senão não tinha como, né? Não tinha como vender. Agora, uma coisa que me chama a atenção quando você fala assim, isso se dá mais nos grandes centros, só nas grandes capitais, ou esse comércio também ele já chegou lá nas pequenas cidades do interior do país? Qual é a tua visão? Ela vai vai continuar concentrada nos grandes centros ou já está migrando para... Acho que esse crescimento de demanda ele foi linear em todas as regiões, cidades e todos os portos. É claro que nos grandes centros, né, São Paulo, Rio, enfim, as grandes capitais, existe uma concentração ali, então o crescimento, digamos, que seja de 50%, que é o que estão dizendo, 50% em São Paulo, que já é grande, ficou maior ainda, mas cresceu 50% também na cidade menor, numa região mais afastada, né? Então, o crescimento percentual foi linear, mas o volume continua sendo bastante concentrado. Pra você ter uma ideia, São Paulo, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro deve representar alguma coisa como 65% de toda a demanda, o que é bastante, mas enfim, eu acho que mesmo os pequenos centros, as pequenas cidades estão observando, sim, uma alavancagem dessa questão da venda online. Eu conversei com um empresário uma vez que ele me falou assim que o maior nó do comércio eletrônico brasileiro seria a questão do monopólio dos correios na entrega do frete, das mercadorias e tudo mais. Você comunga dessa ideia? Você acha que o mercado é muito engessado em função de que os correios às vezes não conseguem dar conta de atender a demanda que existe? Eu não vejo como monopólio, não, porque no comércio eletrônico, os correios têm um papel fundamental, até porque acho que não existe provedor de logística que entregue em todos os municípios brasileiros, é o único que consegue fazer isso, exatamente porque tem obrigação de fazê-lo, né? Mas, assim, quando a gente olha a distribuição das entregas, o correio deve representar alguma coisa como 25%, né, dependendo da situação, 30% no máximo das entregas. Ou seja, é um mercado que tem muitos provedores privados, né, muitos, bem estabelecidos, inclusive. Então, tem uma divisão aí interessante e saudável, né, nessa parte essencial que chamam de última milha, né? Quer dizer, tem todo um processo de venda digital, mas chega no final tem uma coisa que não é digital, né? Eu tenho que entregar lá o celular, a televisão, enfim, o supermercado, eu tenho que entregar na casa de alguém. Isso não é digital, mas enfim, é saudável ter um número grande de players atuando nessa área. É uma área interessante, inclusive, que nos últimos 5 anos, teve um investimento muito grande de empresas já existentes investindo na melhoria de entrega e outros players que não estavam se estabelecendo, iniciando operação para poder fazer essa entrega. Você tem hoje empresa de motoboy que nasceu para entregar documento, para fazer serviço, digamos, usual de motoboy, né? Que é documento para cá, para lá. Empresas que se adaptaram e usando a infraestrutura, né, de motoboys para fazer entrega de bens de consumo, né? Fazer entrega de comida, entrega enfim, de pequenos produtos de peso menor. Então, eu não acho que... Primeiro, não acho que tem monopólio, não tem monopólio. E segundo, eu acho muito positivo a configuração desse segmento. Ele nunca teve tão bem na história desses 26 anos de comércio eletrônico. A logística nunca teve tão bem no Brasil como teve agora. Vamos falar um pouquinho também das empresas que garantem essa compra online, né? O pagamento online, né? Como é que
essas empresas estão operando no mercado. Eu tenho visto várias empresas têm falado comigo, eles fazem, né, sistemas de pagamentos. Agora, qual é a sua visão desse mercado hoje? Ele tende a crescer por conta disso? Como é que está a questão da legislação pertinente a isso? Porque há muita gente entrando no mercado para fazer isso, mas está todo mundo realmente, vamos dizer assim, qualificado para fazer esse tipo de serviço? Quer dizer, me fala um pouquinho depois também da sua empresa. Olha, no ano passado, portanto, antes da crise, as empresas de cartão movimentaram 1,8 trilhão de reais aqui no Brasil em vendas, cartões de crédito e débito somados, né? Desse total, aproximadamente 17% foi de venda não presencial, a chamada venda de comércio eletrônico, venda por telefone, aquela onde o vendedor e o comprador não estão juntos, né? Não tem contato, que é um número bem representativo. Essa crise toda está fazendo com que o peso relativo da compra eletrônica, né, ela ganhe uma relevância maior, né? Então também foi notável o que essas empresas se movimentaram e fizeram no sentido de propiciar um jeito fácil de disponibilizar uma ferramenta de venda para um vendedor que não estava online. Porque é diferente, né? Uma coisa é você tem lá aquela maquininha numa loja, né? Você espeta o cartão, digita a senha, esse é um processo. Você vender através da internet, vender através do celular, enfim, é totalmente diferente, né? Tem toda uma tecnologia, uma forma de comunicação, validação de segurança totalmente diferente daquela que se tem num terminal físico. E houve um esforço muito grande de propiciar essas ferramentas através de links de pagamento, formas de vender via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, que, afinal de contas, para um pequeno comerciante ou alguém que está iniciando, são alavancadores interessantes de marketing, de você poder divulgar e fazer a venda dentro da própria aplicação, da própria mídia social. Então, isso se proliferou. A nossa empresa é uma startup que está iniciando essa operação, quer dizer, não sei se a gente analisa isso como um cenário positivo ou negativo, mas acho que tem que encarar o que está acontecendo e tentar verificar a melhor maneira de se aproveitar da situação. Ela tem uma proposta de valor nesse mercado de compras não presenciais, de comércio eletrônico, de fazer uma autenticação de segurança, que é um dos problemas, né, da compra online, a questão do risco, né, do risco de ser uma fraude. A nossa empresa desenvolveu uma tecnologia para eliminar esse risco, né? Eliminar esse risco, mas ao mesmo tempo não tornar muito complicada a compra. Porque não adianta você dizer assim, ó, tem o risco zero, mas a venda é zero também, porque é tão difícil que ninguém consegue usar. No nosso caso, a gente equiparou uma coisa com a outra, de tal forma que essa ferramenta ela propicia um nível de segurança absoluto, né? Não é possível fraudar, mas é fácil para o comprador usar, não tem os transtornos habituais aí de você fazer uma compra e validar um monte de coisa, abrir um monte de aplicativo, token, senha, enfim, ele simplifica toda essa operação. O Banco Central já vem dizendo, inclusive, que em breve o cartão de crédito, o cartão de débito vai acabar. Você comunga dessas ideias? Nós vamos chegar a esse nível de excelência, quer dizer, não tem mais ficar dependendo de um cartãozinho para poder fazer compra? Olha, a tecnologia de hoje, a nossa plataforma da iDigi, por exemplo, ela elimina a necessidade total do plástico físico, né? Porque, afinal de contas, o que está ali naquele plástico, né, é um número, é um código, que no fundo é uma ponta de fragilidade, porque através do número, né, esse número, se ele vazar, se ele for de alguma forma usado de maneira diferente por um malfeitor, é ali que começa uma fraude. Então, no fundo, é um código que fragiliza a operação. E hoje você pode fazer toda a experiência de compra, mesmo no mundo físico, sem a necessidade de ter o plástico, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, sobretudo, se multiplicou, mesmo antes da crise, a compra via QR Code, onde você, com o celular, na loja física, você lê aquele QR Code e já faz o pagamento ali no celular, sem ter que apresentar o cartão. Outro exemplo interessante são esses aplicativos de mobilidade, que também, no fundo, você não
mostra o cartão Uber, você paga a corrida de táxi sem saber o valor, você sai do carro e não põe a mão na carteira. Acho que essa é uma tendência, sim, porque é muito mais prático fazer desse jeito, né? E na internet, inclusive, aquela história de você digitar o cartão tem 16 números, é o número padrão, é a norma ISO, né? São 16 números para identificar o cartão. Aí tem mais 4 dígitos que você tem que digitar, que é a validade, mês e ano. E, normalmente, você tem que virar do lado de trás e tem mais 3 dígitos e colocar, que é o código de segurança. Sem falar que você vai ter que colocar nome completo, CPF, quer dizer, é uma parte burocrática, né? É algo chato de fazer, é algo que acaba, inclusive, provocando desistências às vezes, né? Como é chato, demorado, muitas vezes o pessoal desiste de fazer no meio. No celular, sobretudo, é muito chato, né? O teclado pequenininho lá, se você tiver que digitar tudo isso, é uma história longa para contar. Então, sim, eu acredito que o futuro, não muito distante, a gente não vai precisar do cartão. Esse cartão, no final da história, ele perdeu validade, né? Você consegue fazer a mesma coisa com nível de segurança, tudo virtual. Todas as informações virtualizadas, guardadas em ambientes seguros, né? Também na nuvem, tudo isso etéreo, por assim dizer, tudo controlado por uma grande massa de dados que paira aí, né? Sendo gerenciada pelas instituições de pagamento para dar consistência nessa operação de autenticação, né? Agora, você tocou numa questão interessante, que é essa questão dessa massa de dados. Como é que a sua empresa e as outras empresas estão se adequando a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Quer dizer, ela não está em vigor ainda, promete que vai entrar em vigor em janeiro, mas ela vai entrar em agosto, mas vai entrar com pelo menos 20 artigos não regulamentados ainda direito. Como é que vocês estão trabalhando para se adequar a uma legislação que ainda nem entrou em vigor? Acho que tem uma incerteza sobre esse marco regulatório, né? Porque você falou agosto, sim, vale agosto, mas do ponto de vista de penalidade sobre, né, infrações dessa lei, é só agosto do ano que vem, né? Agosto do ano que vem, né? Então, tem um tempo que parece curto, mas nem tanto, porque quanto mais tempo tem, acho que mais tempo dá para alguém mudar, né? Para alguém chegar e falar, não, vou mudar de novo. Aparecer alguém no meio do caminho, trocar tudo, mudar tudo. Você quer saber? Eu acho que no Brasil, uma questão muito importante da indústria, né, é entender que se isso vai valer ou não. Porque tem um monte de coisa que tem que fazer, que tem que adaptar, e mudar. Você está fazendo, você está num processo lá para mudar processo, mudar a forma de armazenamento, autorização de guarda de dados. E se essa lei muda tudo aquilo que você está fazendo, né? Então tem uma incerteza. Essa incerteza, no fundo, é o que mais dói, eu acredito, para a indústria, se realmente esses marcos estão valendo. Agosto desse ano começa a valer, mas não tem punição. Agosto do ano que vem vale, não muda mais, e aí tem a punição. Mas, enfim. No nosso caso, acho que a gente já nasceu, como, no fundo, no Brasil ainda é uma novidade, mas a empresa tem aspiração global, e na Europa essa premissa de proteção de dados, ela já está em vigor e é digamos, um marco que influenciou, né, inclusive a lei brasileira. A gente nasceu já dentro do marco regulatório europeu. Então, o dado sensível nunca fica com a gente. O que é o dado sensível? É o seu dado, quem você é, o teu cartão de crédito, o débito, isso tudo fica protegido dentro do seu banco que você já deu autorização. Você abriu a conta, né? Você tem a conta em determinado banco, você deu autorização para o banco guardar seus dados. E a IDID, no fundo, ela criou um protocolo de comunicação com o banco de tal forma que ela consegue perguntar, olha, tem uma pessoa X que diz que tem um cartão seu aí, procede, é isso mesmo? Aí o banco vai autorizar isso, junto, inclusive, ao consumidor, né, ao cliente, e voltar em frações de segundo para a IDID. Ou seja, a gente nunca pega o dado sensível, né, não pega a tua informação, né, ela fica sempre dentro da instituição financeira que você deu autorização, né, o banco onde você tem a conta corrente para administrar a tua conta. E qual é o maior custo hoje operacional teu em relação à operacionalização do serviço? É o banco que mais te cobra? O que é hoje um impeditivo para você crescer ainda mais?
Bom, a gente é uma startup, então, no fundo, a gente está ainda desenvolvendo os primeiros negócios aqui no Brasil. A gente está em operação, estamos em fase pré-operacional. E esse é um negócio que ele faz sentido por escala, né? Você tem que ter uma escala, tem que ter um ramp-up de crescimento grande, né, de volumetria. Porque se ganha dinheiro, se ganha pouco dinheiro, que precisa ser multiplicado por um volume muito grande de transações para fazer sentido, né? Então, acho que o desafio não está nessa questão do custo. O desafio maior está na multiplicação, né? De a gente ter uma estratégia adequada para poder fazer com que esse negócio cresça de maneira acentuada, né? A gente imagina, num intervalo de tempo relativamente curto, ser responsável por 15%, 20% de todo o volume transacional no Brasil. E não é pouco. Então, acho que esse é o desafio maior. Não é custo. Eu acredito que você tendo base de transacional é um negócio compensador. O problema é quando você não tem a base. Você tem um volume muito pequeno, aí não vai fazer sentido. O pequeno empresário brasileiro, ele está convicto de que esse é o caminho natural dele, o comércio eletrônico, ou você vê isso como uma questão conjuntural? Houve uma pandemia, o cara foi obrigado a tentar vender pela internet. Qual é a tua visão, do Olha, nosso microempresário hoje? eu acho que como eu disse no início, já vi uma tendência muito grande de migração para o online, né? Isso antes até 2019. E esse evento ele está fazendo acelerar isso, né? Então, estava vendo uma pesquisa agora recente, que nos últimos 60 dias, 100 mil novas lojas online se estabeleceram no Brasil, né, em 60 dias. É bastante coisa, porque em 26 anos, o Brasil fechou o ano passado com 900 mil lojas online, né? Então, em 2 meses, você teve 100 mil lojas sendo estabelecidas, no mínimo. Quer dizer, é muita coisa. E aí, também, como eu tinha comentado, eu acho que esse empreendedor que passou a vender online, ele vai manter essa operação, porque, no fundo, ela é marginal, né? Quer dizer, mesmo que ela diminua lá na frente com o retorno, né, da circulação das pessoas, sempre vai ter demanda, né? É algo que se aprendeu a fazer, não faz sentido voltar atrás, né? É algo que até porque, enfim, pensando no potencial cenário negativo, se tiver uma nova quarentena, se tiver algum recrudescimento, pelo menos o problema no futuro, é importante isso aí estar ativo, né? Para não perder tudo isso. Agora, nesse mercado, vocês têm números assim de quantas são as lojas que têm endereço físico, são lojas físicas e que passaram para o mercado online, e quantas que estão nascendo justamente no mercado online, quer dizer, elas não têm, elas estão dispensando o lado físico, ter uma loja numa esquina, aí, num shopping, né? Vocês têm números em relação a isso, assim, do que é o crescimento online real mesmo? Eu não tenho essa informação, Queiroz, mas já o ano passado a gente observava que havia diferente de outras épocas, havia uma propensão do empreendedor iniciar no online, o que não era verdade no passado. No passado, o empreendedor tinha uma lojinha física, podia ser um ponto único, inclusive, e em dado momento ele percebia que era importante ter um site e o site fazia a venda também, né? O número de empreendimentos que já começaram a nascer online sem ter a loja física cresceu muito nos últimos tempos, e estou falando isso antes da pandemia, tá? Então, provavelmente com a pandemia até isso deve ter se acelerado também. Tá. Se o comerciante quiser conhecer a Edid, como é que ele procura? Qual é o teu endereço eletrônico para a gente colocar na matéria? O www, né, como sempre precisa ter, use a Edid, tudo junto, né? A Edid é ID tudo junto também, useidid.com.br. É o nosso site, lá tem a informação de como a gente opera, enfim,
também formas de se comunicar com a empresa para a gente poder ver como é que pode auxiliar numa operação online. Gastão, muito obrigado pela entrevista, eu achei legal. Eu vou usar o teu artigo também, que eu achei muito interessante, entendeu? E fica o convite para você voltar de novo, para a gente falar depois aí quando acabar essa pandemia. Quando é que ele vai acabar, a gente não sabe, mas pelo menos quando melhorar a situação, né, o quadro no Brasil, você voltar e contar como é que foi a experiência, né, pós-pandemia, tá ok? Eu que agradeço a oportunidade e conte com a gente. Acho que vai ser sempre interessante poder discutir esse mercado, que é um mercado que se transforma, se renova, enfim, está em evidência de maneira muito acentuada.